Hoje nós iremos começar o assunto de soluções, né? Um assunto da segunda unidade, tá ok? Deixa eu trocar aqui para o modo apontador a laser. Então vamos estudar as soluções. Primeiramente, quando nós falamos em soluções, podemos perguntar o que é uma solução, do que ela é formada. As soluções serão formadas por substâncias químicas, e essas substâncias químicas serão formadas por moléculas, e essas moléculas serão formadas por átomos, tá bem? Então veja só, quando a gente fala em solução, é um conjunto de entidades químicas. Quando esse iconográfico, né, essa ilustração aqui, ela está ilustrando o que? Do que é feita a matéria. Soluções também são feitas de partículas subatômicas. Se vocês não estão lembrados o que são partículas subatômicas, a gente pode relembrar. Se lembra que o átomo é constituído de prótons mais nêutrons no seu núcleo, e ele tem uma eletrosfera, não é isso? E essa eletrosfera é preenchida com o quê? Com elétrons, né? Os prótons têm carga positiva, os nêutrons carga neutra mesmo, e os elétrons carga negativa. Então, quando se fala aqui, ó, de partículas subatômicas, estamos falando com relação às principais, né? Prótons, nêutrons e elétrons. Então, quando você reúne esses três partículas subatômicas, você dá origem ao átomo. O átomo, vamos dizer assim, é a menor porção de matéria, né? Mas assim, a física moderna já mostrou que essa ideia não é correta, tá bem? Mas para nós, né, vamos considerar assim, o átomo é, vamos dizer, uma linguagem mais sucinta e precisa. O átomo é uma partícula, né, formada por nêutrons, prótons e elétrons, tá ok? E constitui toda a matéria do universo, até onde se sabe, né? Então, um conjunto de átomos pode dar origem a uma molécula. Exemplo, a molécula de H2O. Você tem dois átomos, ó, de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, um conjunto de átomos pode dar origem a moléculas. Um conjunto de várias moléculas, né, pode dar origem ao quê? A substâncias químicas. Se você pegar várias moléculas de água, essas moléculas de água em conjunto formarão o quê? Substâncias químicas. Então, você tem aqui, né, um exemplo, né, que seria a água. Aí veja, você na química a gente pode classificar as substâncias assim, ó, como substâncias inorgânicas e orgânicas. No ensino médio, essa divisão é bem clara. Quando se fala de substâncias inorgânicas, a gente está falando de ácidos, bases, sais e óxidos. Tá bem? São as principais substâncias inorgânicas no ensino médio. Porém, essa classificação ela é com relação a ácidos minerais, bases minerais, sais minerais e óxidos minerais. Um exemplo de um ácido, HCl. Outro exemplo de uma base, hidróxido de sódio, NaOH. Um sal, cloreto de sódio. Um óxido, vamos dizer aqui, um óxido, CO2, dióxido de carbono. Então, são substâncias assim que no começo da química, os primeiros químicos diziam que essas substâncias não estavam correlacionadas a seres vivos. Por isso que recebe esse nome, substâncias, né? Faltou acento aqui. Substâncias inorgânicas, tá bem? Já as substâncias orgânicas estão correlacionadas com os seres vivos em si. Um exemplo, substância orgânica, etanol, né? Que é o CC, né?
etanol é uma molécula orgânica. Na realidade, vocês vão estudar com mais profundidade a química orgânica em si no terceiro ano do ensino médio. Mas assim, é uma área da química, a grosso modo, irá estudar substâncias que estão correlacionadas com a bioquímica da vida, tá bem? Com seres vivos, aí animais e plantas, e também com questões de assim, onde você encontrar substâncias orgânicas, provavelmente irá ter algum vestígio de vida aqui na Terra. Essa regra é bem válida também, pessoal. Então, assim, recapitulando, né? A matéria é formada por subpartículas atômicas, os prótons, nêutrons e elétrons. Aí você tem o átomo, né? Que é formado por essas partículas subatômicas. Aí um conjunto de átomos vai dar origem a moléculas, um conjunto de moléculas dá origem a substâncias químicas, e um conjunto de substâncias químicas pode se subdividir em dois, né? Em substâncias inorgânicas ou orgânicas, tá bem? Aí veja, mas o que é uma solução, né? Que é a temática da nossa aula de hoje. Primeiro, uma solução ela é formada por uma mistura. Uma mistura, recapitulando, é formada por duas ou mais substâncias, tá bem? Deixa eu trocar aqui. Então, ó, uma mistura é formada por duas ou mais substâncias. Substâncias são entidades químicas que têm propriedades definidas, né? Então, elas possuem ponto de fusão, ponto de ebulição constante, né? Aí veja, classificação das misturas, né? Você pode ter uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. A mistura homogênea apresenta uma única fase. Mas o que é uma fase? Em uma mistura, é cada uma das porções que apresenta aspecto homogêneo ou uniforme. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, um exemplo aqui, água e óleo, colocar num copo, né? Deixa eu mudar a cor aqui. Então, opa, espera aí, pronto, voltou. Acontece. Então, ó, o óleo, né, ficaria aqui por cima, não é isso? E devia ter feito o contrário, né? O óleo de amarelo, né? Pronto. Então, ó, o óleo fica aqui em cima e a água, deixa eu colocar aqui a cor novamente. E a água fica aqui embaixo, né? Quando você tem um copo com água e óleo. Então você tem a água e você tem um óleo. O óleo é menos denso do que a água, por isso que ele fica em cima, tá bem? Então, ó, a fase que ele está falando aqui, por exemplo, é cada uma das porções que apresenta um aspecto homogêneo uniforme, né? Então, ó, o óleo, quando você olha para ele, você consegue enxergar outra substância dissolvida nele? Não. A mesma coisa com a água. Então, cada uma dessas partes aqui, ó, seria a fase. Aí veja, a mistura homogênea é como se você olhasse a olho nu, não é isso? E ela só apresentasse um único aspecto. Então, de cara, a gente poderia dizer que aqui não é uma mistura homogênea, né? Porque você olhando a olho nu isso aqui, você vai enxergar o óleo aqui em cima e a água aqui embaixo. Um exemplo de uma mistura homogênea: água, né? E sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Você pegar uma colher de chá numa xícara de água e mexer, a olho nu você nem consegue perceber, né, que tem água e sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, aqui dentro da xícara, né? Mas aí seria um exemplo de mistura homogênea. Porém, se você misturar água e óleo, eles não se misturam, então vai dar origem a duas fases, né? Então essas duas fases nós iremos chamar de
o conjunto, né, dessas duas substâncias que não se misturam e dão origem a mais de uma fase, a gente irá chamar de mistura heterogênea. O homo quer dizer igual, o hétero quer dizer diferente, tá bem? Como é apresentado aqui, ó, o ar é um exemplo, né, de uma mistura homogênea, porque o ar é formado por moléculas de nitrogênio, oxigênio e etc. Que existem vários outros gases, né? Água, por exemplo, argônio. Mas, por exemplo, ó, água e areia, de cara você já pode dizer, né? Você pega a água e misturar com a areia, você já vai ver duas fases, né? Então essa é uma mistura heterogênea, né? Enquanto que o ar é uma mistura homogênea. Um exemplo, mas afinal o que é uma solução, né? Um exemplo bem assim categórico. O que é uma solução? Uma solução química é um sistema homogêneo formado por duas ou mais substâncias miscíveis. Miscíveis quer dizer substâncias que se misturam, hein? Umas nas outras, são chamadas soluções. Exemplo, água e óleo não formam uma solução, porque é uma mistura heterogênea. Você para ter uma mistura, você para ter uma solução química, você precisa ter uma mistura homogênea. Um exemplo de uma solução, kisuke, né? Kisuke, quem nunca tomou esse suquinho preparado? Tem um açúcar e um corante, né? Grande, né? Então assim, quando você pega a água e dissolve esse sal, né, que está aqui dentro, e o açúcar, uma série de substâncias, você forma uma solução. Por quê? Forma um único aspecto, ou seja, há uma única fase. Então é uma solução. Veja, só para a gente recapitular aqui, ó, substância. O que é uma substância? É uma forma particular de matéria, apresentando composição fixa, né? Esses conceitos é bom a gente relembrar, porque eu irei falar e requer que você já saiba, né? Então, uma substância tem ponto de fusão, ponto de ebulição constante. E esse assunto vocês viram ano passado, no primeiro ano. Substância simples é constituída de uma molécula formada por átomos do mesmo elemento, né? Então, um exemplo de uma substância simples: o gás nitrogênio, o gás ozônio, o gás oxigênio. Note que o gás nitrogênio só é formado por átomos de nitrogênio, o ozônio somente por átomos de oxigênio, assim como o gás oxigênio, tá bem? Só é formado por átomos de oxigênio. O hélio também só é formado por átomos de hélio. O hidrogênio só é formado por átomos de hidrogênio. Então, substância simples é constituída por um único tipo de molécula, mas essas moléculas só apresentam o quê? Um único tipo de átomo. Substância composta é constituída por uma molécula formada por mais de um elemento. Aí seria água, H2O, dióxido de carbono, monóxido de carbono. Porque a água é formada por átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Já o dióxido de carbono é formado por átomos de carbono e oxigênio, tá bem? Assim como o CO, átomos de carbono e oxigênio. Então, recapitulando, a água é formada por quê? Átomos de oxigênio e hidrogênio. O dióxido de carbono formado por carbono e oxigênio, átomos, né? E o monóxido de carbono também formado por átomos de carbono e oxigênio. Tem outros exemplos, viu, gente? A gente pode imaginar vários. O HCl, que é o ácido clorídrico, ou ácido muriático, formado por átomos de cloro e hidrogênio. Então, isso são substâncias compostas, tá bem? Então, é isso que a gente tem que ter em mente, viu? O que é uma solução? Solução é formada por uma mistura homogênea, tá bem? Aí, veja, a solução ela é composta por quê? Por duas substâncias, né? Por exemplo, aí no caso, a solução aqui é composta por quê? Por essa substância que é formada por outras substâncias que é dissolvida em outra substância, tá bem? Que é a água, tá bem?
Porque o kisuke, ele é formado por corante, que é uma substância, por sais, açúcar, que é outra substância, os sais, que são outras substâncias, tá bem? Então, como se forma uma solução, né? Deve ser interessante você se perguntar como é que se forma uma solução. Veja, uma solução vai ser formada pela interação entre duas substâncias. Vamos dizer assim, a grosso modo, essas substâncias vão ter que ter uma certa afinidade entre elas. Porque, por exemplo, água e óleo não formam uma solução. Porque, lembrando, para ser uma solução tem que ser uma mistura homogênea e não heterogênea. Água e óleo não possuem uma interação, ou seja, uma afinidade entre essas duas substâncias. Já o cloreto de sódio, o sal de cozinha e a água, você consegue dissolver tranquilamente, né? Então, é como se eu tivesse aqui, ó, moléculas de água em preto e átomos de cristais, vamos chamar assim, cristais de cloreto de sódio, que são formados por átomos de cloro e sódio. Então, essas moléculas de água aqui, elas vão interagir, bem como os átomos de cloro e sódio, né, que formam os cristais de cloreto de sódio, interagem. Então, quando elas interagem, é como se elas começassem a se misturar umas com as outras, tá bem? Então, uma característica de formar uma solução é quando você tem a disseminação ou a dispersão do soluto, que a gente vai definir, no solvente, que a gente também vai definir esses dois conceitos. Veja, o que é um soluto? Soluto, né, numa solução, logicamente, é uma substância que será dissolvida. Exemplo aqui, ó. Isso aqui é sulfato de cobre, CuSO4. É um sal azul também. Então, quando você coloca esse sal azul aqui na água, né? Então, normalmente a gente chama de soluto, substância que será dissolvida. Solvente, substância presente em maior quantidade, que dissolverá o soluto, tá bem? Isso aí é meio estranho, sabia? É uma coisa que eu até já estudei na faculdade, mas assim, vamos dar um exemplo aqui. Se eu pegar, ó, 50 ml de etanol, tá bem? Mais 50 ml de água. Quem será o soluto e quem será o solvente? Bem, o etanol é solúvel em água. Aí você já pode dizer, então o etanol é o soluto? Vamos lá. O solvente, substância presente em maior quantidade, que dissolverá o soluto. Mas aqui as duas substâncias estão na mesma proporção, né, volumétrica. Então, assim, essa definição aí na química, pelo que eu estudei, já faz uns 6 anos que eu estudei isso, me parece que ainda não foi bem definida, né? O que é um soluto, o que é um solvente. Mas isso não atrapalha em nada não. A gente pode usar essas definições aí. Soluto é uma substância que será dissolvida, e solvente será uma substância presente em maior quantidade. Soluto, solvente, tá bem? Então, veja bem. As soluções podem ser classificadas em 3 tipos. Vamos falar assim, não soluções, desculpa. Dispersões, que as dispersões tratam disso, de solvente e soluto. As dispersões podem ser classificadas em 3 tipos. Você pode ter uma solução que é formada por solutos, só que esse soluto ele tem um tamanho médio menor que 1 nanômetro. Só para você ter noção que é 1 nanômetro, o quão pequeno é. Veja, 1 nanômetro é como se você pegasse, ó, é 10 a menos 9 metros. É como se você escrevesse, ó, tem que ter 9 zeros aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Então não tem esse aqui não. Tem esse último não. Deixa eu ver aqui. A gente coloca mais um. Por isso que existe a notação científica. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 9. Então tá certo. Pô. Então tava certo. Então é o número 1, né? Seguido de 9 zeros, né? Tá bem? Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Então, ó. Isso aqui, metros. Isso é 1 nanômetro. 1 mn. É igual a isso, tá bem? Então, veja. Bem. 1 nanômetro é isso, né? Então, quando você pega substâncias que tem esse menores do que isso, você e dissolve em algum solvente, você vai ter uma solução. Aí, se você pegar uma substância e consegue, né, dissolvê-la, né, mais ou menos em um solvente, você vai ter uma dispersão chamada dispersão coloidal. E uma suspensão é quando você, é entre 1 e 1000 nanômetros, hein? A dispersão coloidal. A solução tem que ser menor do que 1 nanômetro, e quando você tem maior do que 1000 nanômetros, você tem uma suspensão, tá bem? Então, os sistemas coloidais, né, são, vamos dizer assim, bem importantes, porque eles estão presentes no nosso dia a dia. Solução, o sistema coloidal e a suspensão, todos os três estão presentes no nosso dia a dia. Deixa eu dar um exemplo aqui de solução. NaCl, né, dissolvido em água. Então, os cristais de NaCl, eles vão se dissolver até chegarem a interagir com as moléculas de água na forma que os átomos de cloro e sódio fiquem nesse tamanho aqui, ó, menor do que 1 nanômetro. Uma dispersão coloidal, vou dar um exemplo aqui, fumaça. A fumaça é um belo exemplo de uma dispersão coloidal. Por quê? São partículas sólidas dissolvidas em que solvente? Lembrando que solvente não precisa só ser líquido, não. O ar. Quando você queima uma folha de papel, você não consegue ver aquela fumaça, né, subindo, né, aos céus, assim, propriamente dito. Então ali tem muito sólido também. Então, que são as cinzas, né? Essas cinzas, elas têm geralmente tamanho entre 1 a 1000 nanômetros. E uma suspensão, um exemplo, leite. Leite é uma suspensão, porque são partículas que estão dispersas, né? O termo correto seria isso, dispersas, e não dissolvidas. Então, dispersas em um meio, né, que propriamente dito assim, que tem uma interação com elas, que essas partículas conseguem ter tamanho maior que 1000 nanômetros, tá bem? Você consegue filtrar soluções? É difícil, hein? Uma dispersão coloidal, talvez. Uma suspensão já é mais fácil. Isso vai depender muito de uma coisa chamada ultrafiltro, tá bem? Aí veja, uma suspensão, ao contrário da solução, o soluto não se dissolve no solvente, exatamente, ele se dispersa, não se dissolve. É como se aqui, vamos dizer, você tem um monte de partícula, né, o leite, né, uma suspensão, ou seja, essas partículas aqui, elas têm tamanho maior que 1000 nanômetros. Porém, nossos olhos ainda não enxergam em 1000 nanômetros. Talvez com um microscópio dê para começar a enxergar. Então, elas não se dissolvem, elas se dispersam numa suspensão. Numa solução, não. A solução, as partículas conseguem interagir, né, com a substância que serve de solvente. Tá bem? Então, para além disso, as substâncias podem ser por vezes visíveis a olho nu, sem a ajuda de um aparelho, e tem dimensões razoáveis. O diâmetro das suas partículas excede facilmente 100 nanômetros. Ele está dando um exemplo aqui, de suspensões, né? Água e areia, água e cimento,
azeite, água, tá bem? Mas o leite é o mais clássico, hein? É o clássico porque o leite ele engana, né? Você pensa que é alguma coisa que está dissolvida na água, né? Porque se vocês não sabem, só um dado. Vocês sabem como é que faz leite em pó? Leite em pó é bem interessante. Você pega o leite líquido e vamos lá. Tem uma máquina que transforma o leite líquido em spray. Então esse spray, o leite tá aqui, né? Então esse spray ele vai sofrer um processo físico-químico, ou seja, ele vai é como se ele se tornasse um colóide, tá bem? Aí esse spray vai para uma câmara bem quente. O que é que ocorre? Quando ele entra aqui, ó, essa câmara bem quente faz com que a água que está dispersa, né, nas substâncias sólidas do leite, ela evapore. Então ela evapora e cai já aqui, ó, o leite em pó. É só isso, praticamente. Quem quiser dar um Google aí, como se faz leite em pó, tá bem? Então, ó, tem a suspensão e tem o colóide, né? O colóide é como eu disse a vocês, são partículas que estão entre 1 a 1000 nanômetros, né? Que estão dispersas, né? Em um meio. Vamos dar uns exemplos aqui de colóides, ó. Colóides tem gelatina, é um exemplo bem clássico, porque são sólidos que se dispersam na água. Se dispersam, não se dissolvem, hein? Aí, classificação dos colóides. Vocês têm os aerosóis, né? Isso. Aerosol consiste em um sólido ou um líquido dissolvido em um gás. Um exemplo, spray de desodorante. Você está pegando um gás dissolvendo em outro gás, que é o ar. Tá bem? O desodorante, esse desodorante em spray, esse gás que sai aí é o mesmo gás de cozinha que nós usamos. Aí você diz, por que o gás de cozinha, né? O gás do desodorante não tem esse cheiro ruim do gás de cozinha. Por quê? O gás de cozinha, ele tem uma substância dentro dele que é colocada para dar esse aroma ruim, porque para você perceber logo que tem alguma coisa que não está bem. O desodorante não, né? O desodorante não é colocado essas substâncias fedorentas, não. São colocadas fragrâncias, né? Que tem um aroma agradável. Aí veja, outro exemplo de colóide. Espuma. Consiste em um gás disperso em um sólido ou líquido. Tá bem? A espuma é um gás disperso em um sólido ou líquido. Espuma de barbear é um exemplo. Você tem ali um líquido, né? Que está disperso em um gás. Tá bem? Emulsão. Uma emulsão são colóides formados por um líquido disperso em outro líquido. Vamos dizer aqui o pasta de dente, né? Eu não sei. Não, aqui. Maionese. Pasta de dente eu tenho que ver se é uma emulsão, mas eu acho que é. A maionese. A maionese é formada por quê? Simplesmente ovos, né? A clara do ovo e óleo. Se eu não estou enganado, hein? Então você tem um líquido disperso em outro líquido. A clara, que é um líquido disperso em outro líquido, que é o óleo. A manteiga também. A manteiga é feita do leite. Manteiga, margarina não, manteiga. Manteiga é feita do leite. Tá bem? Aí você tem o sol, também, que é um tipo de colóide, que é formado pela dispersão de um sólido em um líquido ou sólido. Ou seja, sólido com líquido ou sólido com sólido. Tá bem? Esses exemplos aqui são já mais difíceis de você encontrar assim com facilidade no dia a dia. Você pode ter um gel de cabelo, né, aparentemente. É um sólido aparentemente de material gelatinoso, formado por uma dispersão coloidal, em que o disperso apresenta-se no estado líquido e o dispersante no estado sólido, né? Acho que a gelatina é um exemplo, né, desse aí, bem clássico. Então, veja, gelatina é um exemplo de colóide. Aí os colóides, quando são cobrados assim em prova, tem só pra gente saber, né, que existe uma coisa chamada efeito Tyndall. O efeito Tyndall é esse efeito aqui, ó,
essa poeira que está dispersa no ar. Você às vezes está em casa, consegue ver, né? Uma poeira dispersa no ar, é o efeito Tyndall. O leite, aqui não é o leite, mas se você pegar uma gota de leite, colocar numa xícara e colocar uma lanterna, você vai ver esse mesmo efeito, ó. O feixe da lanterna sendo disperso, tá bem? Porque você esperaria, se fosse água aqui, você esperaria que o feixe de luz aqui passasse de forma direta, né? Então, assim, é o efeito Tyndall. O movimento browniano também, ó, o movimento browniano é o movimento que as substâncias, os átomos que estão na forma de coloide, né? Eles executam. Por exemplo, se você pegasse aqui um super microscópio, o que é o efeito, o movimento browniano? As moléculas que estão presentes aqui, ó, elas estariam vamos falar num grosso modo, num movimento todo aleatório. Então, browniano vem de um cientista que ele foi um dos primeiros a estudar esse movimento, tá bem? Aí veja, vamos classificar aqui as soluções, né, quanto ao estado físico. Então veja, você pode ter solução sólida, pode. Para ser uma solução precisa ser o quê? Uma mistura homogênea, tá bem? Uma liga metálica. Vou dar um exemplo aqui. Aqui ele está falando cobre e níquel, ou, né, seria o sólido sólido. Então você, ó, uma solução sólida. Você tem o sólido, que é o soluto, é sólido. E você tem um solvente que é sólido também. Aí uma liga, né, metálica. Cobre e níquel. Mas, ó, a aliança nossa. Aliança nossa não sei vocês, mas eu sou casado. Mas assim, a aliança dos pais, de irmãos de vocês, é formada por ouro, que é o AU, né? E a prata, que é o AG. Então, ó, você tem um soluto e um solvente. Então, um exemplo. Isso é bom. Esses exemplos são bons porque quando geralmente o pessoal pensa em solução, já pensa em líquido, né? Ou em uma solução gasosa. Mas você pode ter uma solução sólida. Você pode também ter uma solução formada por um líquido e um sólido. Lembrando, ó, o mercúrio é um metal líquido. Você pode dissolver mercúrio em cobre, que é um sólido. E você pode ter também, ó, esse exemplo aqui, você tem que dar um Google aí, mas é bem interessante, tem várias aplicações para isso, hein? Principalmente na indústria de alimentos. Você pode ter uma solução sólida formada por um gás e um sólido. O gás hidrogênio dissolvido em níquel. Ou tem uma solução líquida, né, formada por um sólido e um líquido. Cloreto de sódio disperso em... disperso não. Se é uma solução, você está dissolvido, né, está interagindo. Então, cloreto de sódio dissolvido em água. Você pode também ter um líquido disperso em outro líquido, ó. Álcool e água. Um gás disperso. Disperso, só quero usar a palavra disperso, mas não é a palavra disperso. É dissolvido. Porque eu estou falando em solução, não estou falando em colóide nem suspensão. Quando eu falo em solução, eu tenho que usar a palavra dissolvido. Então, um gás dissolvido em um líquido. Exemplo, ó, dióxido de carbono dissolvido em água. Esse aqui todo mundo sabe qual é. Ou não. Exemplo, refrigerante. Aquele gás que fica saindo do refrigerante é o que? CO2, dióxido de carbono, que está dissolvido em quê? Em água, que é formada do refrigerante. Água gasosa. Água gasosa é o que? Simplesmente CO2 dissolvido em água. Aí, exemplos de solução gasosa. Você tem um sólido, né? Um soluto sólido, mais um solvente gasoso. Poeira, né? A poeira no ar, porque são partículas sólidas dissolvidas em um gás. Líquido, um soluto líquido e um solvente gasoso. Água no ar atmosférico. Água no ar atmosférico. Então, ó, você tem a água na forma de vapor, né? Isso. As nuvens, né? As nuvens de chuva é um exemplo clássico. Elas se formam a partir de quê? Da evaporação dos oceanos, lagos, rios. E esse vapor ele se dissolve no ar atmosférico.
gás e gás, né? Então, um soluto gás e um solvente gás. É o clássico, o que? Atmosférico. O atmosférico é formado por quê? Nitrogênio, oxigênio e etc. Vários outros gases, né? Então, ó, tipos de soluções. A gente pode também ter alguns tipos de soluções. Então, nós podemos ter soluções, a gente pode classificá-las de insaturadas, saturadas e supersaturadas, tá bem? Então, ó, quando eu falo solução insaturada, é quando eu tenho uma solução que contém um soluto abaixo do coeficiente de solubilidade. A gente vai definir o que é isso. E uma solução saturada é quando eu tenho uma quantidade de soluto que é igual ao coeficiente de solubilidade, ou seja, está no limite. E uma solução saturada, quando a quantidade de soluto supera o limite. Então, um exemplo aqui, ó, você pode pegar NaCl, que é o cloreto de sódio, e dissolver em quê? Em água. Coloca uma colher de chá, você vai dissolver tranquilo. Então, ali você vai formar uma solução insaturada. Comece a pegar uma colher de sopa. Coloca uma colher de sopa. Você vai ver que dissolve, mas já dissolve com uma certa dificuldade. Porém, às vezes, se você colocar uma quantidade ainda maior de cloreto de sódio em água, você vai ver que começa a ter uma que fica praticamente impossível. Então a gente vai ver com mais profundidade o que são soluções insaturadas, saturadas e supersaturadas. Tá bem? A gente também pode ter soluções que podem ser classificadas quanto à natureza do soluto. São as soluções moleculares, que são formadas por moléculas também. Por exemplo, ó, se eu pegar a molécula de glicose, açúcar, tá bem? E dissolver em água, então eu vou ter uma solução molecular, tá bem? Interessante, tem um fenômeno aqui chamado dissociação. A gente pode definir o que é dissociação. A dissociação ocorre quando a molécula ela interage de uma maneira que ela forma, vamos dizer, outro tipo de agregado. Vou dar um exemplo aqui. Uma solução iônica. Vamos trabalhar com a solução iônica para entender o que é dissociação. Uma solução iônica é formada por um soluto. O soluto não apenas se dissolve, mas se separa em íons. Exemplo, pronto, é aqui que ocorre a dissociação. É como se houvesse essa quebra aqui, ó. Vocês se lembram que existem as ligações químicas, né? As ligações covalentes e as ligações iônicas. Então, quando você tem uma ligação iônica, geralmente esse sólido aqui polar, sólido não, esse solvente polar, ele vai fazer com que essa cristal aqui, ou essa ligação química iônica, ela se separe, tá bem? Formando dois íons. Esse é o fenômeno de dissociação. Só ocorre dissociação se houver a formação de íons. Logicamente, aqui a molécula de glicose ela não vai se dissociar, ela só vai se dissolver. Ela vai interagir com a molécula de água, vai, mas ela não vai formar íons, ou seja, cargas nem positivas nem negativas. Isso dá origem a quê? Veja, se eu pegar uma solução de HCl, que também é outro composto que é formado, nesse caso aqui, ó, o HCl é interessante, porque não é uma ligação iônica, porque o fenômeno da dissociação não está intimamente ligado a ligações iônicas não, mas ó, a molécula de água ela consegue quebrar essa ligação covalente, tá bem? Aí vai formar o que? O H mais o Cl-, que é o cloreto, é o cátion H+, e o ânion cloreto. Se eu dissolver isso em água, né? Aí eles vão se dissolver e se dissociar.
tá bem? Aí se eu colocar aqui, ó, dois eletrodos, tá bem? Dois eletrodos, e tentar ligar essa lâmpada, eu vou conseguir. Por quê? Essa solução aqui, como ela tem cargas positivas e negativas, ela consegue manter um fluxo de elétrons aqui, ó, por meio dela, tá bem? Diferentemente de uma solução água e açúcar. Como na solução de glicose só ocorre o fenômeno da dissolução, né? Ou seja, não há o fenômeno da dissociação, ou seja, a molécula de glicose ela não se separa, né, em cátions e ânions. Então, ó, se eu tentar fazer o mesmo experimento aqui, ou seja, a solução contendo glicose, né, está falando sacarose aqui, mas é o polímero, mas bora se referir à glicose. Então, a glicose que está dissolvida aqui, como ela não tem cargas, ela não vai permitir o transporte de o que? Elétrons, ou seja, se você tentar ligar essa lâmpada aqui, você não vai observar nada, porque não vai ter um fluxo de elétrons aqui, tá bem? Aí classificação, pronto. Então veja, eu tinha falado ali para vocês sobre coeficiente de solubilidade. Mas o que é o coeficiente de solubilidade? Coeficiente de solubilidade ou de saturação, CS, tá bem? Aqui é o CS, a gente vai usar essa sigla. É a quantidade máxima de um soluto sólido que pode ser dissolvido em certa quantidade de um solvente em dada temperatura. Depende muito da temperatura, tá bem? Aí o coeficiente de solubilidade é uma grandeza determinada experimentalmente e apresentado em tabelas. Então, cada substância química tem um coeficiente de solubilidade. Então, veja, eu tenho aqui, ó, o cloreto de sódio. Então, eu consigo, no máximo, dissolver 36 gramas de cloreto de sódio para cada 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Por quê? Depende da temperatura. Veja, a temperatura vai influir muito. Vamos dizer, se eu colocar 40 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água a essa temperatura, você já vai começar a ver, a formar no fundo, né, do recipiente um pouquinho de sal que não se dissolveu. Porém, se eu esquentar a uma temperatura maior, esse sal já se dissolve. Por isso que se faz o alerta aqui, ó. O coeficiente de solubilidade ele depende muito da temperatura, tá bem? Então aqui está adotando 20 graus. Aí, ó, o sulfato de cálcio, ele tem um coeficiente de solubilidade de 0,2 gramas para cada 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Aí o nitrato de potássio, né? Ele vai ter um coeficiente de solubilidade de 13,3 gramas para cada 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Então esse coeficiente de solubilidade vai dar origem àquelas classificações anteriores, ó. Deixa eu colocar aqui. Opa, passei, né? Então, ó, solução insaturada. Quando você tem o coeficiente, ó, no caso lá do NaCl, a gente não sabe que é 36 gramas para cada 100 gramas de água. Então, ó, se eu tiver 30 gramas para cada 100 gramas de NaCl, né, em água, eu vou ter uma solução insaturada. Se eu tiver exatamente 36 gramas para cada 100, eu já vou ter uma solução saturada. E se eu tiver, isso dependendo da temperatura, eu vou adotar aqui a 20 graus Celsius. Se eu tiver 40, eu já vou ter o que? Uma solução super saturada. Tá bem? Então é como ele está falando aqui, ó, nesse slide. Solução saturada, insaturada, saturada e supersaturada, né? Então a insaturada, ó, é quando você tem um soluto que
que está na quantidade menor do que o coeficiente de solubilidade. Uns exemplos aqui, ó. Né, 36, se estiver abaixo de 36 é uma solução insaturada para NaCl a 20 graus Celsius, tá bem? Aí ele fala aqui diluída e concentrada, mas isso aí depois a gente vê, que é uma solução diluída e concentrada. Mas veja, uma solução saturada é quando você tem, ó, o coeficiente de solubilidade igual à quantidade de soluto dissolvido. Então, ó, se eu tiver 36 gramas de NaCl, né, igual ao coeficiente de solubilidade do NaCl em água a 20 graus Celsius, então é uma solução saturada. Se eu tiver, ó, já uma quantidade superior ao coeficiente de solubilidade, eu vou ter uma solução chamada supersaturada, tá bem? É quando você não consegue mais dissolver a substância em questão, que é o NaCl, nesse caso, em 100 gramas, né, de água. Então, você excedeu o coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade do NaCl a 20 graus Celsius é quanto? 36 gramas para 100 ml. Menor do que isso, insaturada. Igual a isso, saturada. Maior do que isso, supersaturada, tá bem? Então a gente vai continuar vendo essas questões de solução, tá bem?